graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos para adorar o Senhor. Todos os convidados que estão aqui pela primeira vez, sinta-se em casa. Depois do culto ainda temos mais um cafezinho para conversarmos. É uma alegria adorar ao Senhor Deus neste momento juntos. Graças ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 11 a 16. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Dá-nos da Tua graça, Senhor Deus, para comunicar ao Teu sábio povo a palavra Tua, que vai além da sabedoria humana, da capacidade de percepção, da intelectualidade, e toda a técnica de oratória fica pobre diante da exposição da sua palavra. Repreenda qualquer obra do adversário que procura distrair a nossa mente, e assim, Senhor, o teu servo, com muitas limitações e simplicidade, queda-se diante de ti, o nosso coração fica quebrado diante do Senhor, e rogamos, fala conosco pelas suas misericórdias, em Cristo Jesus. Amém. Paulo escrevendo a Timóteo. Timóteo, um jovem, estava em Éfeso. Paulo deixou lá para colocar em ordem algumas coisas. Paulo escrevendo a ele. Aparentemente, este jovem Timóteo era um pouco tímido. Se você quiser os versículos da citação que eu estou fazendo, tem no boletim, mas o boletim é online. Então, se você quiser, tem aí uma ficha lá atrás para pedir de oração. Você pode falar, olha, manda para mim um boletim que a gente envia, tá bom? Mas está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, que ele era jovem, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, como também 2 Timóteo 1, 6 a 10, que ele era jovem, um pouco tímido, e provavelmente, segundo 1 Timóteo 5, 23, tinha algum problema de saúde. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 e 4 a 7, diz que ele tinha estado e estava em Éfeso. Era um jovem que havia abraçado a fé, tinha bom testemunho, e agora acompanhava o apóstolo Paulo em suas viagens, e Paulo está escrevendo para ele, ainda preso, já em Roma, e diante de algumas coisas que estavam acontecendo, ele está concluindo esta epístola, e aqui nós temos uma frase muito importante. Primeiro, tu, porém. Tu, porém, já muitas pessoas escreveram livros. John Stott escreveu um livro, Tu, porém. A ABU usa Tu, porém. Congresso de Jovem usa Tu, porém. O apóstolo Paulo vai usar esta citação para Timóteo 4 vezes, esta é a primeira.
Depois as 3 na segunda epístola, e fala também a Tito. E tu, porém, mas você não, você faça diferente. Tu, porém, é um desafio para todo cristão, para todos que amam o Senhor Jesus, e principalmente aqui para o jovem Timóteo. Tu, porém, é um desafio para, diante da modernidade, já daquela época, diante das hipocrisias e das heresias que surgiam, diante dos desafios. Paulo está escrevendo para um jovem, e normalmente você não dá um conselho ao jovem para fugir, porque para fugir precisa ser muito corajoso. Normalmente os jovens partem para cima, mas aqui Paulo está dizendo: tu, porém, foge dessas coisas. Tu, porém, você é diferente. Você não pode adequar-se ao sistema, como ele vai dizer aos Romanos, capítulo 12, para não conformar com este século. Não é fácil ser um cristão nos dias que vivemos. Há muitas informações, narrativas, e há muitos ensinos doutrinários que nos leva a desacreditar das Escrituras. Você pode acreditar em qualquer coisa, está certo, mas se você acreditar na palavra de Deus, alguma coisa está errada com você. Nós vivemos numa contracultura, nós vivemos em grandes desafios, e aqui nós somos chamados a viver de forma diferente em um mundo de iguais. De não fugir do problema, mas fugir com coragem das circunstâncias adversas que podem atingir e desnortear a nossa caminhada. Ou seja, a fuga aqui é fuja das armadilhas, fuja do perigo. Não brinque de pecar, porque o pecado não brinca em matar. Ele te mata por brincadeira. Então não brinque com essas coisas. Não pense assim: eu sei até onde eu vou e eu sei parar. Não sabe. Hoje nós lemos na escola bíblica dominical, o professor estava falando, concluindo o Salmo 119, Davi confessa: eu não me conheço, me sonda, ó Deus. Não brinque com o pecado em hipótese alguma, mesmo que seja um cochicho, um sussurro que faça bem para o seu ego. Não brinque com o pecado, porque o pecado destrói a vida. Não brinque com os falsos ensinos, porque poderá lhe levar a um caminho infernal. Não brinque de ser crente. É melhor não ser. Porque se for, terá que ser diferente. E isso é muito sério, porque nós vivemos em dias que há ensinos que nós precisamos fazer adaptações para agradar os jovens. Mas nós não podemos fazer adaptações, senhores, jovens, senhoras, porque nós temos que viver a palavra de Deus, que para alguns é muito antiga, mas para nós é moderna, é atual, é viva, é eficaz e penetra a alma. A palavra de Deus continua a mesma, inerrante para nós. Para alguns, absurdo falar de inerrância no sentido de absoluto. Mas nós não estamos falando de uma narrativa em discussão de absolutos, mas do absoluto Deus que nos chama a um caminho de instrução na sua palavra. Portanto, não vamos fazer em momento nenhum um culto parecido com boate para agradar os jovens. Não precisamos.
Os jovens que precisam de uma boate para fazer culto, vá na boate. Mas os jovens que amam o Senhor e tremem diante do Senhor, adorem o Senhor em espírito e em verdade, não precisa de adaptação para servir a Deus, mas precisa ser adaptados, segundo a palavra de Deus, para adorar a Deus, que é o digno de toda santidade. Ser jovem nos nossos dias deve ser muito difícil. E eu não estou afirmando que é difícil, porque eu já passei da juventude. Mas se não é fácil para mim, também não é fácil para os jovens, não é fácil para ninguém. Quando nós falamos, e nós vamos falar aqui de doutrina esta noite, mas a doutrina de Deus, não a doutrina dos homens. Quando nós falamos que não é fácil servir ao Senhor, a verdade é que mesmo quando nós fomos jovens, também não era fácil. Na verdade, servir Jesus nunca foi fácil. O próprio Senhor Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E não dá para a gente adaptar. Não dá para trazer o mundo para a igreja, para nós agradarmos as pessoas do mundo. Meus irmãos, nós somos do mundo, nós estamos no mundo, mas o Senhor vai nos tirar do mundo, mas vamos antes tirar o mundo do coração. Porque se for para agradar e para ser igual e para fazer o que se espera que faça, para agradar a todo mundo, nós perderemos o foco que nós existimos para agradar a Deus em uma vida de santidade que glorifique o seu santo nome. Nunca foi fácil ser santo. E isso não tem a ver com a modernidade, tem a ver que nós somos pecadores. Paulo dizia que ele era o mais terrível dos pecadores. Aí eu penso, e eu então? Nós somos pecadores. A gente não precisa planejar o pecado. O Ronaldo falou isso na reunião. Nós pecamos com facilidade. Então, Senhor, senhoras, meninos, jovens, adolescentes, tu, porém, faça diferente. Porque nós estamos em um mar de emoções religiosas no Brasil, com 1 centímetro de profundidade, do tempo mais absurdo de analfabetos das Escrituras. Que se nós formos buscar realmente a Deus, você faça um teste, programe um período de oração e jejum, você vai contar os poucos que aparecem, mas programe um show. Que muitas pessoas estão apegadas ao show. Nós somos chamados a fazer diferença também hoje. Em todos os lugares. Não sou contra fazer show. Mas o show que nós devemos fazer é no palco da existência, em temor, tremor e santidade ao Senhor. Não precisamos, não buscamos, não queremos, não desejamos simplesmente números. Não estamos preocupados com números. Não estamos preocupados com dinheiro, não pedimos dízimo. Quem quiser contribuir, faça isso. Tem o gasofilácio, tem o QR Code, mas o que nós estamos buscando são pessoas de valor e não o valor das pessoas. Nós queremos que você aprenda a palavra de Deus e viva em santidade. Não importa o seu passado, se o seu passado foi ruim, se você fez bobagem, se você contar as bobagens que você fez, vai estimular outros a contar também. Mas nós estamos contando a grandeza de Deus, a glória de Deus, a oportunidade que Ele nos deu para adorar a Deus, porque as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E se alguém pecar, nós pecamos. Confessa. Levanta de novo. Não deixe ser dominado pelo pecado. Porque o pecado escraviza. Tu, porém, jovem, tu, porém, menina, tu, porém, universitário, lá na faculdade, quando tiver dificuldades e tiver todas as circunstâncias adversas, e olharem para você e achar que você não é deste mundo, confirme que é verdade. Você não é deste mundo, você está neste mundo, mas pertence a Deus, é o embaixador dos céus na terra. Viva em santidade.
Porque nós não precisamos agradar a todo mundo. Nós servimos para fazer a vontade de Deus, a oração do Pai Nosso. Tu, porém, ó homem de Deus. E é interessante que Paulo coloca agora esta citação que nos faz refletir e lembrar do Antigo Testamento. Ele não diz, tu, porém, Timóteo. Tu, porém, ó homem de Deus. Então, se esta palavra não serve para você, e se você não se vê como uma pessoa de Deus, fique tranquilo. Porque essa palavra é só para quem é de Deus. Tu, ó homem de Deus, tu, ó mulher de Deus, tu, ó menina de Deus, tu, jovem de Deus. Mas aqui, homem de Deus tem a ver com alguém consagrado. Era a ideia de um profeta, do Elias, eis aí um homem de Deus, do Geazi, do Eliseu, do Jeremias, do Isaías. Jeremias disse que era uma criança, o Senhor disse que ele não era, era um homem de Deus. Moisés era homem de Deus. Homem de Deus, nesse sentido, Paulo está lembrando a Timóteo, não só o início de sua fé, mas que ele é consagrado a Deus. Se você é cristão, você é uma pessoa consagrada a Deus. Se você é uma pessoa consagrada a Deus, você é separado para Deus. E se você é consagrado a Deus, por favor, se consagre a Deus. Faça com muita dedicação, com muito amor, com muita reverência. Se apegue à palavra de Deus. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Perca a sua razão não vale nada, não serve para nada. A sua reputação, logo vai ser esquecido o teu nome. Então se apegue ao caráter do Senhor. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É nesse o princípio que estamos falando, homens e mulheres de Deus. Quando eu converso com alguma moça que está orando por um rapaz, eu sempre digo, olha, primeiro tem que ser um homem, mas tem que ser um homem de Deus. Isso é importante. Porque não basta ser homem, pode ser mais, seja um homem de Deus. Tu, porém, ó homem de Deus. O homem de Deus é diferente, é pecador como qualquer outro, mas ele faz diferença porque ele teme a Deus, ele treme diante do Senhor e vive para honrar a Deus. Eu ouvi um testemunho há alguns anos atrás de um jovem que saiu da igreja decepcionado e disse, não vou ser mais cristão. Chega desse negócio para mim de servir a Deus. E lá em São Paulo ele saiu, estava indo para casa e tinha uma invocação a espíritos em um lugar. Ele disse, eu vou entrar aqui para ver como é esse negócio. Ele entrou, sentou lá atrás, e as pessoas fazendo a invocação, e de repente uma senhora diz, ei moço. Aí ele olhou e disse, você mesmo, por favor, se retire que você está atrapalhando os espíritos baixarem aqui. Diz que aí ele saiu e disse, eu sou crente. Um homem de Deus é diferente, pensa diferente, reage diferente. Não só age diferente, reage diferente. Porque o nosso problema não é a ação, é a reação. É como nós reagimos diante das propostas, é como nós respondemos diante das demandas, das dificuldades, do pecado, como nós reagimos emocionalmente no trânsito. Você quer conhecer alguém crente? Num dia de engarrafamento, buzine atrás. Tu, porém, ó homem de Deus, faça diferente. E agora eu lembrei, eu estava em Maués, eu estava na fila para comprar passagem, e um missionário ligou, eu virei de lado para falar com ele. Quando eu voltei, a fila tinha aumentado. Eu olhei para o rapaz e eu disse, eu vou dar uma bronca desse cabra, olha o que ele fez aqui. Aí quando eu olhei para ele, ele disse, pastor, o senhor aqui. Falei, graças a Deus que eu não falei nada. A nossa reação é muito rápida. Nós precisamos sempre pensar, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Então você não pode fazer, porque o evangelho é cultura, mas é uma contracultura, porque é uma cultura dos céus na terra. Agora perceba que
esse chamado, esse desafio, esta convocação do apóstolo, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. E aí a pergunta é de quais? Nós precisamos pensar em quais, senão não dá para continuar. Foge dessas coisas está antes da leitura. A leitura nos ajuda como viver, como um cristão tem que viver. Mas aqui ele está dizendo de algumas coisas que ele não poderia viver. Então, olhe nas Escrituras, agora um pouco antes, no versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina que não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Do que ele está falando fugir? Ele estava falando de doutrina. E doutrina parece que é uma coisa assim que a gente não deveria falar mais na igreja. A gente deveria falar de alguma coisa que faça mais bem ao ego. Olha, hoje tudo que você tocar vai virar ouro, vai ser Midas, vai ser maravilhoso. Afinal, a semana vai ser, você vai ter sucesso, você vai ser próspero, você vai ganhar dinheiro e todo mundo vai para casa acreditando nesse negócio. Até na quarta-feira, desesperadamente precisando de mais um biscoito para acreditar se consegue chegar ao final da semana. Eu não sei como vai ser a semana, mas é possível que você tenha lutas. Mas a vitória é no nome do Senhor Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Se você não tiver uma boa doutrina, dificilmente você consegue chegar no final de semana crente. Porque a vida não é fácil. Muitas vezes as coisas são bem difíceis. Então o que Paulo precisava afastar-se era daqueles que se afastavam da doutrina. E aí alguém pergunta, mas que doutrina? O que é doutrina aqui nesse texto? Porque tem muitas pessoas que falam de doutrina, mas olha que o texto diz que não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns estudiosos pensam que Paulo estava dizendo que era o que ele ensinava sobre Jesus. Outros acham que eram os ensinos do Senhor Jesus nos evangelhos. Outros acham que era o que já corria entre a igreja nos primeiros dias sobre o que Jesus havia ensinado. Eu acredito em um grupo que também acredita que Paulo está dizendo que doutrina é em Cristo, ou doutrina tem que ser cristocêntrica. É Cristo no centro. E esta aplicabilidade é possível, então faria uso dela, porque um dos grandes problemas dos nossos dias é o hedonismo e o egoísmo. O hedonismo é porque dá prazer. Se der prazer, a gente gosta. Nós gostamos de prazer. Por isso que quando a Bíblia trata de prazer, ela começa assim: apresentai o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não conformeis com esse século, mas transformai-vos na renovação da vossa mente, para que podeis compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agradável, prazer em Deus. Porque hoje o amor é confuso. As pessoas pensam em amor como se fosse prazer, e que prazer fosse amor. Meus irmãos, amor dá prazer, graças a Deus. Mas nem todo prazer é fonte de amor. Há prazer que é egoísmo, hedonismo. Então, o que ele está dizendo é: cuidado com os falsos mestres que não ensinam Cristo Jesus, mas querem se promover a eles mesmos. Ou quando é o antropocentrismo, o homem está no centro, Deus está tentando agradar o homem, e aí você vai ouvir frases como: Deus precisa de você, ou então vamos trocar o anjo porque não deu certo, você consegue tudo que você quiser,
tudo isso é antropocentrismo. É como se Jesus precisasse nos servir e nós estivéssemos numa fila para receber um McDonald's e Jesus está demorando demais. Ficou o evangelho food service, um evangelho de que se não der certo a gente troca, porque não tem doutrina. Nós estamos estudando livros no nosso treinamento para que nós saibamos doutrina. Mas o que é doutrina? Doutrina aqui é o ensino de Deus. Não é só saber o que Deus nos ensina, mas é porque Ele nos ensina. Qual é o propósito? Não é só ser conhecedor das Escrituras, é vivê-la. Não adianta saber se não vive. Não adianta fazer discurso se não dá testemunho. O difícil não é falar bonito. O difícil é viver bonito. E para viver bonito, tem que viver o bem. Tem que viver bem para a glória do Senhor, que é o maior bem. Tem que viver em amor, em perdão, não esquecendo da nossa identidade. Porque todas as vezes que o homem se afasta da doutrina, ele perde a sua identidade em Jesus Cristo. E o ensino segundo a piedade. A piedade é a forma religiosa de servir. E alguém diz assim, olha, não importa a religião, nós estamos cheios de religião, cansados de religião. É verdade, estamos mesmo. Mas nós estamos falando da religião em Deus. E a religião em Deus tem a ver com a piedade. E a piedade tem a ver com a reverência e a fidelidade ao Senhor. Você não pode ser mais fiel a Deus se não for fiel à sua palavra. É uma incoerência. Porque a sua palavra revela o seu caráter. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Fechada ou aberta, é a palavra de Deus. Então onde é que está a base da piedade? Ou o Evangelho. O que Jesus disse, nós estudamos aqui há alguns meses, o Sermão do Monte, e hoje a Ed disse, olha, deveríamos ficar mais um ano estudando isso. Se apegue à palavra. O que é que um cristão precisa saber? Seja apaixonado por Jesus, busque Jesus, porque senão nós vamos terceirizar Jesus em busca de outras coisas que são passageiras, são efêmeras, elas acabam. Ou vamos entrar em confusão e discussões que não tem nada a ver com Jesus. Veja bem, continuamos lendo aqui para você perceber do fundamento que ele está nos dando. Quem não vive assim, versículo 4, é enfatuado, é aquele que faz fumaça, que é arrogante, que é orgulhoso, que é cheio de si, é um narcisista, é confuso. Se você perder o princípio do Evangelho, a tua vida vira uma confusão. Você não sabe mais o caminho. Enfatuado, gosta de discussões, sabe de religião, mas você fica sem direção. E para o jovem, já que estamos falando de Timóteo, jovem é que nem um jovem com celular sem Wi-Fi, não sabe nem para onde vai mais, dá até um problema quase visceral. Esse enfatuado nada entende, mas tem mania, é maníaco em discussões, contendas de palavra, que fala demais, que tem uma outra narrativa, que tem um outro entendimento, que acha que sabe mais do que os outros, que discute com tudo, que discute de tudo, que fala de todos, mas não vive nada. É vazio. O que nós precisamos, meus irmãos, não é show em púlpito. Nós precisamos de uma vida apegada à palavra de Deus. Nós precisamos ouvir Deus falar. E eu não estou dizendo da pregação que estou fazendo, mas da sua vida com Deus na sua casa, na leitura das Escrituras, na sua vida devocional, na sua vida de oração. Porque se você buscar outras coisas e deixar essa para depois, você fica confuso. O cristão não consegue viver assim. Eu lembro, vou repetir, talvez já tenha falado,
mas como eu já disse, da minha idade, eu já posso repetir que todo mundo perdoa. Uma jovem do interior, alguns anos atrás, que mandou uma mensagem e disse: eu pequei, não vou mais na igreja. Eu falei: por que você não vai mais na igreja? Disse: porque eu não presto. Eu falei: qual a novidade? Todo mundo já sabe. Ela falou: mas é que eu me senti tão mal, pastor. Eu estou horrível. Eu falei: só um crente sente assim. Um ímpio sente que fez vantagem. Mas nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E se você pecar, confesse os seus pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. E não fique ostentando que você fez alguma coisa. O que você faz não serve para nada se não for para a glória de Deus. Não precisamos manipular ninguém, não precisamos mentir para ninguém, não precisamos usar da mentira para estabelecer uma verdade e dizer agora deu certo. Nós não precisamos gravar um áudio porque alguém falou uma coisa errada para prejudicar, para dizer que temos razão. A nossa razão é diante do Deus que julga os céus e a terra, e a Ele a honra, a glória, o poder e o domínio para sempre. Nós não precisamos nos defender, há um Deus que nos defende, há um Deus que cuida de nós. Precisamos nos apegar à palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus, e não só em coisas rasas. Podemos e devemos nos aprofundar. E por que precisamos nos aprofundar? Porque essas coisas, ainda no versículo 4, ela gera contendas de palavras, inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas. Em outra versão, nós poderíamos dizer aqui que Paulo está dizendo a Timóteo que essas pessoas que entram em tantos assuntos e gostam de liderar e ensinar, rejeitam as lindas e santas palavras de Deus e entram numa poluição de ignorância que se contamina com inveja, controvérsias, maledicências, fofoca. Em vez de buscar a Deus, eles entram numa epidemia de traições da verdade, simplesmente para agradar o próprio ego. Ou seja, não serve para nada, não vale nada, não constrói nada, mas destrói a muitos. E muitos fazem isto em nome de Deus. E essas altercações sem fim, versículo 5, é homem, pessoas, você vai perceber que aqui ele fala de homens, e lá ele vai falar de homem de Deus. Aqui homem de mente pervertida, privado da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. É usar a religião para ganhar dinheiro. É fazer da religião um pedágio. É tentar vender a bênção a um bom preço. Se você fizer uma corrente de tanto, você vai ficar acorrentado mesmo. Não serve para nada. Se você der um dinheiro maior, aí você vai ser mais abençoado. Deus não está à venda. Ele não é corrupto. Ele vê o seu coração, a sua intenção mais subjetiva. Nós somos chamados a viver uma verdade em Deus. Mas os egoístas buscam dentro da religião uma promoção pessoal. E alguns líderes, você vai perceber que eles não tem dúvida que eles já são superiores. E aí coloca mais título, e daqui a pouco vai ter gente querendo ser Deus. E outros já acham que são. Nós precisamos entender, amados irmãos, que nós somos servos de Cristo. E servos um dos outros. E servos um dos outros nem pode ficar criticando nem quem acha que não é ou que não. Nós não vivemos assim, não podemos viver assim. O chamado de tu, ó homem de Deus, é mude a sua forma de viver. Viva diferente. Não troque as prioridades. É tão fácil trocar as prioridades. Todos nós temos tantos compromissos. Muitas vezes já acordamos atrasados. Eu acordo bem cedo, mas às vezes já acordo atrasado. Porque tem o período de oração, o período da leitura, e tem outras coisas para fazer, e se não tomar cuidado, já
já começa o dia atrasado. Mas por isto, muitas pessoas não têm mais vida devocional, não oram mais. Às vezes, no máximo, recebem uma figurinha e se contentam com aquilo. Nós somos chamados a uma vida de mais profundidade. Versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Onde está a sua fonte de lucro? Contentamento. É gratidão. Olha para trás. Há pouco tempo havia uma pandemia neste país. E ninguém podia dizer, viverei até o mês que vem. Muitas pessoas não conseguiam respirar e precisavam de cilindro de oxigênio. E outros davam receita e medicamentos e xarope, e nós tomamos muito disto. De todo tipo. E aquela reflexão, o que vale a vida? Quantas pessoas queridas nós perdemos? Mas depois passa e a gente esquece e nos envolvemos com tantas outras coisas. Cadê o contentamento no Evangelho? O Evangelho é a piedade, o Evangelho é a fidelidade a Deus. E nós somos chamados a viver contente com o que Deus deu. Mas nós, quando não estamos contentes com o que Deus deu, nós estamos dizendo que Deus não é justo. Eu mereço mais. Egoísmo. Você não merece. Até tinha um louvor que a gente cantava antigamente. Eu quero tudo que eu tenho direito. Alguma coisa assim. O direito do pecador é o inferno. Nós recebemos a graça de Deus. Então já ganhamos tudo. Se ganhamos tudo, nós precisamos aprofundar nas Escrituras e viver uma vida com contentamento. As pessoas vivem descontentes. Eu ouvi uma palavra, uma vez na Irlanda, de uma senhora que se chovia, ela reclamava, e os irmãos falando, quando dava sol, porque na Irlanda não dá muito sol, ela reclamava do calor. Quando fazia frio, ela reclamava, quando ventava, ela reclamava. E disseram, mas não tem jeito, a irmã reclama todo o tempo. No livro, acho que é Imensurável Amor de Deus, não, é do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Ele conta de uma senhora, e talvez você já tenha ouvido, vou repetir também, que o marido chegou, bateu na porta e ela começou a ter confusão. Ele diz, faz de conta que eu não cheguei, eu vou sair, eu volto de novo, a gente começa de novo, porque não está legal essa conversa. Ele saiu, bateu na porta, ela abriu e disse, é hora de chegar. Às vezes a gente consegue ver defeito em tudo. Meus irmãos, quantas bênçãos, quantas o Senhor já fez. Pare para contá-las. Olha o Salmo 103. Davi dizendo, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. E ele vai enumerar a bondade do Senhor. Não vou entrar no Salmo, senão a gente vai para outra pregação. O que eu preciso, tendo sustento e com que vestir? Fique contente. Fique contente. Não é o que você tem, é uma disposição do seu coração. Se você tem uma troca ou 200 trocas de roupas no seu guarda-roupa, o que importa não é a quantidade de roupas, é a disposição do coração em se alegrar com Deus. A sua alegria não deve ser em coisas, porque todas as vezes que mudamos isso, nós perdemos o foco. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína da perdição. Não é pecado ser rico, não é pecado ser pobre. O problema é se apegar à riqueza, é trocar os valores da vida. Deus é mais importante do que qualquer outro valor que você possa ter. Quando você troca isto, você perde a visão, você perde o foco da cruz.
Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é problema. O problema é o amor ao dinheiro. Porque quando você ama o dinheiro, torna uma idolatria. Porque o dinheiro não é mais para servir, é você que tem que servir o dinheiro. Se você não sabe administrar, peça para alguém te ajudar. Mas não se apegue a coisas deste mundo que passam rápido. Nós conhecemos pessoas milionárias que foram e tinham todo o dinheiro para continuar vivo. Investiram muito e não sobreviveram, como também muitos pobres. Mas o Senhor nos deixou aqui. Vamos ser gratos. Precisamos agradecer a Deus. Não cobice, não desvie da fé, porque isso vai trazer muitas dores, assim que estavam os falsos mestres. Os falsos mestres, para tornar cada vez mais poderosos e cada vez mais ricos, eles estavam procurando o dinheiro das pessoas e fazendo promessas vazias de outros entendimentos que não era cristocêntrico, era antropocêntrico. Era tornar o homem o centro do universo e o universo orbitando à sua volta. Isso não existe. Porque o universo orbita o Senhor Deus, a sua mão poderosa, e Ele controla o universo orbitando a sua mão. É só Ele que é Deus. Nós somos mortais. Ou outra palavra, já que estou pensando aqui em jovem, é mais ou menos assim: jovem, abaixa a sua bola. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Foge do pecado, foge da mentira, foge da falsidade, foge desta busca pelo poder, foge. E se você um dia perceber que aqui nós estamos buscando isto, fuja da gente. Sai fora. O que você tem que viver então? O que você tem que fazer? E aí então nós podemos continuar o que nós já lemos, versículo 11. Você foge para onde? A pergunta era de quê? Agora para onde? Aí ele vai dizer: segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Fuja dos falsos mestres e busque em Jesus a verdadeira justiça, a verdadeira piedade da fidelidade em Deus, da honestidade da fé, no amor ágape, em toda constância, estabilidade, firmeza, que não se desvia do seu propósito, com mansidão. Mansidão, a palavra aqui é gentileza, bondade. A doutrina nos leva a sermos pessoas educadas, que trata bem o outro, que não despreza ninguém e que não entra nas confusões, mas segue Jesus. Porque há muitas coisas que se faz, mesmo cristão faz, porque não conhece as Escrituras. Porque se conhecesse as Escrituras, aprenderia o que está no versículo 12. Combate, dá uma olhada aí na sua Bíblia, combate o bom combate. Não entre em todas as brigas. Escolha as brigas. Escolha o combate. Você não precisa resolver tudo. Você não vai conseguir. Tem coisas que você não consegue, não tem domínio. Então tem um bom combate. Se tem um bom combate, é porque tem combate que não vale a pena. Qual é o combate que vale a pena? E ele vai dizer: combate da fé. Toma posse na vida eterna. Você não vai receber a vida eterna. Você já recebeu. Se já se salvou, você já recebeu a vida eterna. Toma posse. E aí os pentecostais gostam de tomar posse. Toma posse da vida eterna. Abrace a vida eterna. O que é abraçar a vida eterna? O Paulo está nos dando um outro caminho. Não siga a esses falsos mestres que faz coceira, que faz cafuné no seu ego, que faz você sentir o máximo, mas no fundo você se sente péssimo depois, porque deixaram Jesus,
porque estão interessados em outras coisas. Mas você volte ao Evangelho, você volte ao primeiro amor. Timóteo ensina aos irmãos para combater no bom combate, possuindo a vida eterna, da qual fosse chamado. Você lembra da sua conversão, da sua confissão? Você lembra dos seus primeiros dias de cristão? Eu não sei, mas com certeza foi algo maravilhoso. Mamãe disse que eu comecei a orar, ela acha que eu tinha 4 a 5 anos. Mas quando eu cheguei na juventude, eu quis ser desigrejado como o Ítalo. Juventude não, adolescência. Eu deixei a igreja. Eu queria ser roqueiro. Deixei o cabelo crescer. Fiquei cabeludo. Botei uma jaqueta. Show. Top. E entrei na galera. Vê como é esse negócio. Vocês estão rindo? Realmente era ridículo. Até eu procuro esquecer essas coisas. Aquele tempo era boate. Não era boate, era discoteque. Os antigos vão lembrar disso. Um dia eu estava na discoteca e todo mundo pulando. Eu fiquei olhando e disse, um bocado de leso pulando. Aí eu fiquei olhando e disse, mais leso quem está olhando. Eu não me encaixava. Eu precisava voltar para Jesus. Mas eu não sabia como fazer, até que o Senhor Jesus tocou no meu coração, porque isso é Ele que faz. E foi maravilhoso. Eu queria falar de Jesus para todo mundo. A vida era diferente, tudo era gostoso. Meu pai, a gente trabalhava, a gente era sócio. Ele dizia, meu filho, para um pouco de falar da Bíblia, vamos trabalhar, porque eu queria falar de Jesus. Lembra de como você começou? Volte ao seu primeiro amor. Paulo está dizendo, Timóteo, ajude esses irmãos a não entrar nesta mania. Isto é um vício que não leva a nada. Volte ao seu primeiro amor. Você fez boa confissão com testemunho. E aí ele conjura, versículo 13. Exorto-te perante Deus, te conjuro diante de Deus, perante Jesus, que fez boa confissão diante de Pilatos. Guardes o mandamento imaculado. Guarde o ensino, o preceito, o dever sem mancha. Não se envolva com essas coisas. Viva uma vida pura, seja irrepreensível. Sabe por quê, Timóteo? Ensina estas coisas, Timóteo, até que a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Eles abandonaram a pregação de Jesus. Olha, Timóteo, abrace a vida eterna, ensina essas coisas, porque essas manifestações dos homens não levam a nada, mas a manifestação de Jesus há de se manifestar, a qual em sua época determinada há de ser revelado o bendito e único Senhor, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu vou dizer do seu futuro. E não precisa ser mágico. Segundo as Escrituras, você um dia estará diante do Senhor, o Rei da Glória. Haverá um alto e sublime trono, e assentado sobre ele, o alto e sublime Rei da Glória. O trono é alto e sublime, porque ele é alto e sublime. E todos chegarão diante dele. E alguns ouvirão, vinde bendito do meu Pai, e possui por herança o reino que está guardado desde a fundação do mundo. Oh, meus irmãos, ouvir isto vai ser tão maravilhoso. Ouvir um louvor dos lábios de Jesus, dizendo que você é bem-aventurado, que eu sou bem-aventurado. Você vai receber o reino que é mais do que todas as possibilidades de reino que nós conseguimos ver e perceber. Você vai entrar, como diz Salmos 24, levantai, ó porta, a sua cabeça, para que entre o Rei da Glória. Você vai ver Jesus. Se você perdeu muitas coisas na terra e ouvir isso, você ganhou tudo.
Se você não teve o que você desejou, mas agora fez a vontade daquele que desejou em você manifestar a sua graça, você ganhou tudo. Mas aqueles que vão ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Meus irmãos, isso vai ser horrível. Não tem mais uma forma de fazer alguma coisa. Acabou. Não importa se foi rico, se foi famoso, se conseguiu muitas coisas, se conseguiu aplausos, não terá mais vida. Perdeu tudo. Então o que Paulo está dizendo, Timóteo, ensina esses irmãos que eles estão buscando coisas dessa terra que passam, a outras eternas que precisavam ser abraçadas. Coloque em prioridade a sua vida com Jesus. Ame Jesus, seja apaixonado pelas Escrituras. Não fique buscando tantas coisas que passam e acabam, porque você vai perceber que no fundo, quando tudo passa, e aquele que gosta da diversão, chega um momento que só tem tristeza e os próprios amigos o abandonam. A Ele seja a honra, a glória, o poder e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, jovem, senhor, senhora, que o Senhor permitiu vir aqui essa noite, e aqueles que estão nos ouvindo, tu, porém, faça a diferença. Tu, porém, seja diferente. Tu, porém, haja diferente. Tu, porém, seja corajoso e foge dessas coisas para seguir o que é certo. Tu, porém, homem e mulher de Deus, fuja da falsa doutrina. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Tu, porém, combate o bom combate e seja bênção na vida do outro. Tu, porém, tome posse da vida eterna. Tu, porém, lembre do que Deus fez mediante os ensinos recebidos e a fé professada em Jesus. Tu, porém, perante Deus e Jesus Cristo, guardes o teu olhar atento, a sua visão, examina a doutrina, o mandamento imaculado do Evangelho, irrepreensível, vivendo uma vida pura, santa, sem mancha, sem mácula, até a manifestação do Senhor Jesus. Então, é uma pregação, talvez para alguns, de prejuízo. Abra mão de você mesmo. Não queira que Deus sonhe os seus sonhos. Deus não sonha, Ele realiza. Creia nele e que o teu sonho seja fazer a vontade do Senhor. Vá para a sua casa pensando: não é tempo de brincarmos de ser crente. Não é hora de nós tentarmos adaptar o culto para agradar ao cliente. Nós estamos falando das ovelhas de Jesus, do Rei da Glória. E o culto não é um parque de diversão, é um lugar de santificação, de quebrantamento, de confissão de pecados, de volta às Escrituras. Talvez isso não agrade a alguns, mas as ovelhas de Jesus se alimentam da verdade do Senhor. Ame o Senhor, ame a doutrina, ame a disciplina do Senhor, porque Ele disciplina quem Ele ama. Senhor Deus, perdão, porque em alguns momentos o egoísmo fala alto. Perdão, porque em alguns momentos nós achamos que a vida gira em torno de nós, quando somos nós que giramos em torno da vida. Perdão, porque achamos que sabemos muitas coisas e nós não sabemos quase nada, porque o que tem para ser descoberto é maior, e quando nós olharmos no olho do Cordeiro de Deus, nós vamos perceber que valeu a pena perder tantas coisas que não valiam a pena, porque agora, Senhor, nós viveremos e já estamos vivendo e abraçados à vida eterna. Nos ajude, Senhor, a viver uma vida de santidade em casa, em amor, em respeito, em compreensão, em vida, Senhor, de santidade, de busca, uma vida, Senhor, de devocionais.
Senhor, faça que o coração do marido se converta ao coração da esposa, que o coração da esposa converta ao coração do marido, que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos, que o coração dos filhos se converta ao coração dos pais, e que todos, Senhor, cheguem ao arrependimento, de um avivamento, de confissão de pecado, de converter ao Senhor, e o coração convertido à sua palavra. Aviva a tua obra, nos permita um avivamento, nos faça viver o primeiro amor, nos leva de novo, Senhor. Se nós perdemos alguma coisa, nos sonda, tu nos conhece, e nos faça andar no caminho eterno. Para a glória do Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor nos ajude e aplique a sua palavra em nosso coração, por suas muitas misericórdias. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Deus, espalhado na face da terra, desde agora e para sempre.